Então, vamos lá, pessoal. As bases da inteligência financeira, já falei aqui, esses 5 tópicos são importantes de vocês refletirem, mas quando nós falamos de inteligência financeira, eu preciso iniciar a nossa fala aqui, como eu disse, a nossa relação principal que faremos é uma relação direta com o Proexis. E eu trago 3 tópicos de um artigo que está lá disponível no ambiente virtual de aprendizagem, já deixamos ali nesse segundo módulo, que é o artigo Quanto Custa Realizar a Proexis. Esse artigo foi escrito pela professora Simone Zanella, ela que é uma autora e pesquisadora nessa temática da inteligência financeira também. Ela escreveu esse artigo, e esse artigo ele é interessante de a gente começar a reflexão porque ele vem trazendo uma base quando nós correlacionamos com o Proexis. Então, perceba este primeiro item da pensenidade. Melhorar a condição financeira pessoal está atrelada à renovação da autopensenidade e à forma de viver mais equilibrada emocionalmente. Então, primeiro ponto. Muitas vezes, aí vou pegar a Cris ali, que fez a consideração dela, para que a gente possa mudar o nosso mindset sobre a inteligência financeira, nós precisamos mudar a nossa autopensenidade. Quais são os interesses? Por quê? Quanto custa realizar a Proexis? Isso é fundamental quando nós falamos em inteligência financeira, porque inteligência financeira só para colocar o dinheiro no bolso tem um aspecto. Agora, inteligência financeira, porque isso tudo está dentro de um paradigma e está alinhado com um foco da minha programação existencial, aí muda tudo. Isso é que vai fazer a diferença para vocês observarem a inteligência financeira por um outro aspecto. Um segundo item é o desequilíbrio. É praticamente inviável a pessoa conquistar mais competência financeira quando apresenta desequilíbrio emocional ou imaturidade consciencial sem pensar nas devidas autorreciclagens. Então, veja, eu preciso mudar a minha pensenidade, eu preciso ter um maior equilíbrio emocional, porque dificilmente eu amplio minha competência financeira se eu mantiver esse desequilíbrio emocional, se eu mantiver uma imaturidade consciencial. Ah, como que eu faço isso? Você faz, de fato, fazendo auto-pesquisa, investindo no autoconhecimento, conhecendo seus trafores, trafares, trafais, participando de atividades do tipo as atividades da Conscius, onde você vai ali como Consim Cobaia, participando de cursos de campo, fazendo uma técnica, aplicando uma técnica de reflexão, tentando entender o que seus traços de personalidade, como que você se porta no dia a dia, está, de fato, contribuindo ou não para o seu desempenho proexológico e, obviamente, para a sua realidade financeira aplicada para o Proexis. Gente, é muito comum a gente escutar, a gente vai falar isso ao longo do curso, é muito comum percebermos, escutarmos uma realidade que a pessoa, eu não chego o dinheiro, eu fiz uma escolha, eu estou investindo nesse projeto e esse recurso não chega. Se o recurso não chega, preste atenção no maximecanismo. O maximecanismo evolutivo ele traz muita informação para a gente. O problema é que muitas vezes a gente não para pensar nesse maximecanismo e vai seguindo, e o negócio não vai acontecendo, o recurso financeiro não vai chegando, e eu não abro mão daquela escolha que eu fiz para parar, pensar se, será que essa escolha é a mais adequada? Será que eu deveria fazer uma nova escolha? Será que meu posicionamento está inadequado? Isso tudo tem que fazer parte da reflexão inicial de inteligência financeira. E é por isso que esse artigo faz sentido refletirmos quanto ao custo da sua Proexis. E, por fim, a limitação. É preciso coragem e determinação para assumir as finanças enquanto parte integrante da caminhada proexológica. A liberdade de atuação intrafísica fica prejudicada na realização de trabalhos interassistenciais quando as finanças estão escassas. Isso é óbvio, né? Se eu preciso ter um desempenho, se eu preciso itinerar, se eu preciso ter maior disponibilidade para o maximecanismo evolutivo, para ministrar aulas, para esclarecer mais pessoas, se eu não consigo destravar a minha questão de desequilíbrio emocional, se eu não consigo entender o que aspecto da minha personalidade está me travando, provavelmente vai ficar prejudicada a questão financeira e a assistencialidade ficará a menor do que eu poderia fazer. Então, pensenidade, desequilíbrio e limitação. Não se deixem
ficar com uma pensenidade desequilibrada, busque equilibrar essa pensenidade e não se deixe limitar quanto ao seu alcance interassistencial. Essa é a grande diferença de quando a gente começa a falar em inteligência financeira aplicada à ProEx. A definição básica de inteligência financeira, nós utilizamos aquela que foi apresentada pelo professor Hernande Leite na enciclopédia. Já há um bom tempo temos esse conteúdo, e ela traz como a informação simples a que está aí na tela. É a capacidade de a consciência aplicar o discernimento e a habilidade em lidar com finanças, visando a aquisição, conservação e multiplicação dos recursos financeiros. Para quê? Para quê? Qual é o objetivo? Voltados à consecução da programação existencial, seja ela essa programação pessoal ou grupal. Atuamos num aspecto de Maxi Proexis, e cada um tem o seu papel fundamental para o desempenho da autoprogramação existencial e da programação existencial do grupo. Temos aqui várias pessoas que acabam voluntariando na Apex e sabem que quanto mais tiverem disponibilidade, mais estarão nesse Maxi Mecanismo e mais pessoas conseguiremos assistir. Então, essa é a grande... Por aqui a gente começa a fortalecer essa grande diferença do aspecto quanto custa a minha Proexis, se eu tenho alguma limitação e para que eu vou receber recursos. Quando eu começo a entender que esses recursos eles virão para algo que eu preciso fazer, daquilo que eu me planejei no curso intermissivo, para o alcance da minha programação existencial, aí muda tudo. Aí sim a gente começa a entender a programação existencial e as finanças conectadas à nossa programação existencial. E vejam aqui alguns aspectos que eu quero trazer para vocês. Lá do livro Diretrizes da Autogestão Existencial, o professor Hernande ele escreveu um capítulo fortalecendo toda essa temática da inteligência financeira, e ele traz 2 grandes objetivos que eu quero fortalecer. Então, o objetivo da inteligência não é o simples acúmulo de riqueza, e sim o planejamento econômico precoce da consciência lúcida. A gente tem que ter lucidez para esse processo, discernimento, visando a construção do pé de meia pessoal suficiente para o investimento e dedicação integral na interassistencialidade, sempre dentro dos princípios da cosmoética. Então, vejam, vou voltar aqui. Eu preciso pensar e aplicar o discernimento para ampliar, para adquirir, para conservar e multiplicar os recursos para a consecução da programação existencial. E aqui ele dá mais um passo, visando construir o pé de meia pessoal para um pé de meia suficiente para o investimento e dedicação integral à interassistencialidade. Aí alguém pode pensar, tá bom, mas meu foco não é principalmente o investimento e dedicação integral à interassistencialidade. Aí, como diria o professor Valdo, aí é o problema de cada um. Cada um tem que parar para pensar se isso faz sentido ou não. Cada um tem que olhar para esse aspecto e pensar, puxa, quando eu estou atuando mais na minha especialidade profissional, eu alcanço maior quantidade de pessoas e ainda eu ganho maior quantidade de recursos, por que esse mecanismo está funcionando? E aí, quando a pessoa não está recebendo o recurso necessário, se ela volta para olhar que atuação que ela está, qual é o público-alvo que ela está atendendo, aí começa de novo a mudar, porque ela vai no cerne da questão. Dinheiro é só o resultado das escolhas que fazemos. É energia, é fluido. Tem que chegar e se não está chegando, eu preciso observar o porquê. Mas o objetivo principal, quando estamos conectando a questão da inteligência financeira à Proexis, é observar se aquilo que deveria estar funcionando não está, se eu não estou com recursos para ampliar a minha disponibilidade interassistencial, eu preciso voltar e pensar se aquilo que eu estou objetivando tem sentido ou não. E aí o segundo tópico, inteligência. O dinheiro é um instrumento de valoração laboral criado na tentativa de facilitar o intercâmbio social, sendo hoje a maior fonte de garantia dos desejos íntimos. Então, seu uso homeostático revela o grau de autodiscernimento e inteligência financeira. Quais são os desejos íntimos que você possui? Isso precisa estar claro para você. Não precisa estar claro para a minha pessoa, não precisa estar claro para o professor Ivan, não precisa estar claro para nenhum dos colegas aqui do curso. Mas precisa estar claro para você.
Quanto desse desejo da interassistencialidade faz parte desse desejo íntimo? Quanto que caminhar nos 5 ciclos evolutivos você deseja de fato? Estamos falando ali de curso intermissivo, de TENEPS, de epicentrismo consciencial, de autodesperticidade e de completismo existencial. Você deseja caminhar nesse processo? Se sim, é o objetivo principal? Se esse é o objetivo principal e eu não estou conseguindo fazer esses passos, quais passos eu preciso parar, puxar o freio de mão e observar o que é que o maximecanismo está querendo me mostrar? Isso vai fazendo cada vez mais a diferença. E aí, quando nós falamos ainda aqui para construir essas bases, a primeira parte das bases da aplicação da inteligência financeira Proexis, nós olhamos para as leis racionais da Proexis. Existem 14 leis racionais, vocês podem acessar essas leis tanto no Manual da Programação Existencial como em um verbete da enciclopédia sobre as leis racionais da Proexis, as 14 leis racionais da Proexis, mas só colocar lá, leis racionais da Proexis, vocês baixam. Estas 4 estão muito conectadas com isso tudo que eu estou falando. Primeiro item, a programação existencial ela é adaptável, mutável, suscetível a renovações ou ampliações. Então, existe uma adaptabilidade. Por isso que é sempre importante a gente parar um pit stop. Se aquilo não está acontecendo, reveja, readapte, olhe para aquilo porque ela é mutável. Muitas vezes, e a gente já falou sobre isso, não é o tema agora, mas existe até o tema da reproexis. Isso tudo precisa fazer parte da sua reflexão, porque senão você estará olhando para a inteligência financeira convencional. E não é o nosso objetivo principal. O nosso objetivo é inteligência financeira aplicada para o Proexis. O segundo tópico ali, a segunda lei racional que eu vou enfatizar é a compatibilidade. A Proexis é compatível com o temperamento e o nível evolutivo da consciência. Então, o nível evolutivo, o processo evolutivo também vai impactar na questão da programação existencial. Quanto mais você vai entendendo, fazendo reciclagens, por isso que eu falei ali do Consim Cobaia, vai se expondo, vai mostrando as suas fragilidades e vai superando, maior será o retorno do maximecanismo, porque ele tem de ser compatível. Aquele momento, evoluiu, caminhei nos ciclos, vem novos desafios, virão novos desafios. E aí, pode ser que para novos desafios, novos recursos financeiros sejam necessários. Aí você dá uma nova repassada na sua Proexis e na conexão com finanças. Exclusividade. Eu tenho um S a mais, exclusividade. Toda Proexis é única, singular, personalíssima e exclusiva. Não adianta maioria daqui que já vem estudando Proexis sabe que não adianta terceirizar aquilo que é seu, não adianta fazer negocinho, como diria o professor Valdo, não adianta tentar falar, minha parceira me atrapalhou para isso, o meu parceiro me atrapalhou para isso, as pessoas da minha família não me deixaram caminhar nesse processo, ou não, eu não estou fazendo isso, mas algumas pessoas estão fazendo. Não adianta. É exclusivo, é seu. Se o seu público-alvo passa por aqui, você precisa observar que é exclusivo seu. Não adianta você tentar terceirizar. E essa última lei racional, ela para mim, ela é acachapante. É a questão da execuibilidade. Toda Proexis é exequível, factível e realizável. Quando eu vi essa pela primeira vez, eu estudava antes, quando eu estava no IPC, quando eu migrei para a Aracê, eu não tinha essa visão de conjunto das leis racionais, não tinha me percebido dessa lei. E quando eu cheguei na Apex, comecei a estudar e eu vi essa lei da execuibilidade. Acabou aquela história de falar, é muita areia para o meu caminhão. Eu posso fazer 2 viagens, 3 viagens, mas se aquilo chegou para mim, se aquele desafio chegou até a minha pessoa, é porque é exequível. É porque eu tenho como sustentar. É porque eu tenho como dar conta. Não adianta ficar falando, mas está muito difícil, mas a vida, esses amparadores não é possível, eles não estão entendendo o que está acontecendo. Não adianta a gente fazer isso, porque é nosso papel. Isso é responsabilidade nossa. Então, pense, a sua programação existencial, ela é exequível, factível e realizável. E aí, quando a gente começa a falar da questão da autonomia, é como se vocês tivessem que olhar para essa realidade, esse verbete autonomia, eu indico sempre a leitura
o professor Valdo escreveu, ele está lá no AVA também, ele fala da autonomia como a capacidade de autogovernar o direito de a consim tomar decisões livremente. É como se fosse o seguinte, pessoal, quando nós falamos na autonomia e na inteligência financeira, o primeiro passo do processo da inteligência financeira é quando a gente alcança a autossuficiência. O que é essa autossuficiência? Apesar de quando a gente começa a olhar os nomes, a nomenclatura, a gente vai encontrar até essas duas definições como sinônimo, mas quando a gente coloca o item inteligência financeira, autossuficiência financeira e autonomia na maior dos seus aspectos, vocês vão perceber que a autossuficiência é quando você já possui recursos para se manter sem depender dos outros. Então, tem a pessoa que é dependente, que em determinado momento essa pessoa acaba dependendo de outras pessoas para pagar a conta. Aí, à medida que você vai desenvolvendo, vai conseguindo trabalho, vai conseguindo evoluir nesse processo, você se torna autossuficiente. Você não precisa mais de ninguém para pagar as suas contas. Você já paga as suas contas com o seu trabalho, com o desempenho, seja um trabalho que tem algumas pessoas aqui, seja no trabalho público ou privado, seja o que for. Você alcança a autossuficiência. Só que ainda assim, a autossuficiência, você não tem uma autoridade para falar tudo aquilo que você pensa. Porque você, dependendo do que falar, pode perder o emprego. Você, dependendo do que falar, pode as pessoas do seu entorno, seus colegas, virarem a cara para você. Você não tem aquela autonomia à medida que você tem um pé de meia. Vejam que no item 2 da caracterologia, que está aí na tela, vocês vão encontrar autonomia econômica é a constituição do pé de meia sustentável. Por quê? Porque à medida que eu migro da autossuficiência para a autonomia, o autônomo ele pode falar o que ele quiser. Lógico que tem que ter as papas na língua, tem que ter a paradiplomacia, tem que ter a ciência, não dá para falar tudo o que quero, né? Não dá para ser aquela pessoa que fala, olha, eu fico tranquilo porque eu falo tudo o que eu quero. Mas tem hora que você não está sendo assistencial. Estou falando com a base interassistencial, cosmoética e aquilo que você entende que é o seu posicionamento. Se a empresa estiver atuando anticosmoeticamente, você fala assim, não, isso aqui eu não coaduno. Com isso aqui eu não continuo. E quando você tem um pé de meia que você alcançou a sua autonomia, você pode falar porque se você for exonerado do setor público, se você perder o emprego, se algo acontecer, você não depende daquilo. Você tem recursos aplicados que aquele recurso te dá a grana para sobreviver. Aí alguém pode falar, Caio, mas a autonomia nunca é 100%, porque se meu dinheiro aplicado ali, o banco quebra, se algo acontece e eu perco todo aquele dinheiro, ok, mas aí você vai ter inteligência financeira também para distribuir os recursos, para aplicar nos lugares certos, para você nunca correr o risco de ter uma perda e perder a autonomia uma vez que você alcançou o pé de meia. Então, esta é a grande questão quando eu migro da autossuficiência para a autonomia. E pode ser que alguns aqui estejam olhando e falando, mas eu nem autossuficiência tenho. É o primeiro passo que a gente precisa buscar. Essa é a questão principal. Então, fiquem com esta frase na cabeça. Autonomia é a capacidade de se autogovernar, é o direito de a consim tomar suas decisões livremente. Então, bases da autogovernabilidade, a gente vai encontrar ali, e aí está isso destacado lá no verbete do professor Valdo, o autodiscernimento multidimensional. É quando você vai olhar para aquela realidade, alguém pode estar falando aquilo com veemência, com informações importantes, mas ali dentro, intraconsciencialmente, você percebe que aquilo está errado, que aquilo não deveria ser daquela forma. Aí você começa a pesquisar e você vai achar mais informações. Mas o início do discernimento foi a interação multidimensional. E você vai ficando cada vez mais com autocrítica, com perspicácia, você vai tendo maior feeling, porque você está numa interação multidimensional. Então, vejam que quando eu penso na autonomia, na autogovernabilidade, essa questão da interação, da autoconscientização multidimensional, ela é muito importante dentro desse processo. E aí, a autonomia interassistencial, quando a gente fala em tarefa de esclarecimento, eu ter liberdade de expressão, poder me posicionar sobre tudo aquilo com boa transparência, com cosmoética, com tudo, ninguém me segura.
Pensa, eu posso falar aquilo, eu não estou com o rabo preso com ninguém, eu acho a palavra rabo preso não é tão bonita, mas assim, eu não devo a ninguém, eu tenho recursos aplicados, eu já tenho meu pé de meia, eu tenho a autonomia interassistencial, meu processo tarístico, ele é ao infinito. Eu não preciso parar uma reflexão se o dono da empresa que eu trabalho vier e falar, não, vocês vão fazer isso assim, assim, assado, porque eu estou mandando. Já é antiquado esse padrão, mas digamos que ainda assim tem alguém falando isso. Você vai falar assim, não, não, não. Isso não tem a ver, lógico que você não precisa falar essas palavras, mas isso não tem a ver com o meu padrão de cosmoética. Pega o boné e cai fora, porque você não depende daquilo. E óbvio, mas eu não tenho ainda autonomia, mas eu tenho uma boa autossuficiência, e eu tenho uma autossuficiência que eu tenho 2 anos de recurso aplicado, que aí a gente vai falar ali mais à frente, quando adentrarmos no módulo 5 da formação do pé de meia e os investimentos. Se eu tenho 2 anos de sustentação, de autossuficiência, se vocês procurarem aí nos vídeos daquelas pessoas que falam muito de inteligência financeira, de finanças, vão falar que 6 meses é o suficiente, que 1 ano está mais do que bom. Quando a gente pega o aspecto multidimensional, o que a gente usa muito como referência é tenha 2 anos de recurso aplicado. É o primeiro passo dessa autonomia, são 2 anos de recurso que você sobreviva daquilo. Porque 2 anos, dificilmente, você se posicionou de uma forma que você não consegue uma nova oportunidade. Então, fica aqui a sugestão desses 2 anos, a gente vai falar mais à frente. E aí, quando a gente amplia para a autonomia financeira, ela vem fortalecida de uma série de questões quanto à liberdade de expressão, à cosmoética, a questão do esclarecimento vai ficando mais forte, eu vou conseguindo falar para as pessoas, eu vou conseguindo esclarecer, eu não preciso ficar na dúvida, puxa vida, eu posto isso aqui no Facebook, eu posto isso no Instagram, e se as pessoas que trabalham comigo observarem isso, não importa mais, você tem autonomia financeira, você não tem esse receio do que falar, do que fazer, do que postar, você tem autonomia assistencial, financeira, cosmoética, tarística, a liberdade de expressão está ali presente. E aí, quanto mais você tiver isso, maior é o nível de amparo que você terá. Porque você estará num nível assistencial e tarístico que vai conectar a amparadora ali, invariavelmente. Pessoal, aqui para a gente fechar essa primeira parte, quando nós falamos em cosmoética aplicada às finanças, tem segundo a cosmoética, 10 práticas financeiras tarísticas. A assistencialidade. Então, vejam depois, olhem com calma, vocês podem fazer um levantamento do que vocês possuem disso. A assistencialidade, você patrocina atividades de assistência social, você recusa coletiva, faz algum tipo de recusa coletiva a produtos com preços abusivos, você atua no cooperativismo com atividade grupal de gerenciamento democrático de produção, você pratica da distribuição de lucros enquanto forma de reconhecimento na empresa que você atua, se você for um gestor, você proporciona isso, você implementa programas de reciclagem no seu dia a dia, que isso vai derivar lá na frente uma questão de inteligência financeira, de uma atuação cosmoética, você aplica técnicas ergonômicas visando a segurança laboral, se você é empresário, e você tem que fazer a primeira parte sua, se você está ali naquele ambiente de trabalho, você influencia para que as pessoas tenham um ergonomismo positivo, você mantém estoque enquanto reserva técnica para ter uma garantia, nenhum absurdo, mas que você tenha uma prevenção, que você é profilático, você promove esclarecimento a partir do exemplo pessoal, você é solidário com atitudes solidárias diante de tragédias sociais. Estamos num momento em que muitas pessoas estão investindo e se solidarizando com o momento da pandemia. E o tarismo, você tem um comportamento tarístico caracterizado pelo posicionamento esclarecedor. Quanto dessas 10 posturas, dessas 10 práticas financeiras tarísticas alinhadas à cosmoética, você possui? Vale aqui fazer um levantamento, uma reflexão. Eu faço aqui uma pausa para essa primeira parte